Fundado em 10 de abril de 1935, com outro nome, hoje o Ser Caxias nasce da força e da união de um povo determinado. Desde os seus primeiros jogos no Campeonato da Baixada Rubra até os títulos que marcaram a época, o clube construiu uma trajetória de trabalho, superação e paixão. Vestindo o grená, o Caxias representa mais do que o futebol. É a identidade de Caxias do Sul nos gramados do Rio Grande e do Brasil, unindo gerações em torno de uma mesma história. Hoje falaremos do passado, do presente e do futuro do Clube Grená. Te inscreve no canal, deixa o like porque está começando mais um episódio do Conversa Magna. Fala pessoal, meu nome é Fernando Ferreira, comigo Guilherme Martinelli. Mais uma vez na Labuta, esse episódio memorável aqui com um grande clube como o Caxias. E hoje conosco o presidente Roberto de Vargas, caxiense de coração, conselheiro Grená e patrocinador de longa data. Roberto é empresário e diretor da Vinhedos Papéis, referência na produção de papel celulose e reciclados. A Vinhedos Papéis, aliás, é uma das principais apoiadoras da Ser Caxias, com seu nome estampado na tradicional camisa Grená. Além disso, Roberto integra o conselho de administração do clube, atuando como conselheiro ativo. Seja muito bem-vindo, presidente. Bom dia, é bom estar aqui, é bom falar com a torcida Grená, sempre bom a comunicação direta com o torcedor, é um prazer estar aqui. Presidente, já para a gente startar a nossa conversa, hoje nós vivemos e vemos um Ser Caxias diferente, né, dentro da sua história. Então, nesse primeiro momento, eu queria saber qual é a visão do senhor, como presidente do clube, sobre o atual momento. E quais são as principais metas para os próximos anos que o senhor vislumbra? Bom, o atual momento da Ser Caxias é construído nos últimos 10 anos, das gestões que tiveram dos dirigentes do Caxias, que se preocuparam em organizar, em pagar as contas que estavam acumuladas, em deixar a casa em ordem, vamos dizer assim. A gente assume tentando olhar mais para o campo para trazer de volta o torcedor para o estádio, trazer de volta a gana Grená de brigar, de estar sempre disputando títulos, que ficou um pouco apagado pela situação financeira que o Caxias estava. Hoje o Caxias, não vou dizer que está um mar de rosas. Clube de futebol sempre é uma luta, sempre falta dinheiro. O que não falta lá é dedicação. Maravilha. Bom, quando a gente fala assim na questão de estruturar o campo, né? Eu pergunto como é que estariam as categorias de base hoje, né? Do Ser Caxias, e quantos jogadores da base hoje integram o clube, a parte profissional. A questão base é uma questão muito delicada. O Caxias, com os momentos de crise financeira que viveu em anos anteriores, ele foi, e com as novas leis no futebol trabalhistas, o Caxias se viu obrigado a terceirizar a sua base. Hoje a base do Caxias é terceirizado. Mas os planos do Caxias era terceirizar por um certo momento e na hora correta e na hora certa voltar e voltar com força. Esses são os planos, esses são as ideias. A gente vai tentar colocá-las em prática. Uma pergunta só para concluir com relação à base ali, né, da sequência. Essa questão de terceirizar a base não acaba prejudicando um pouco o clube também? Porque o jogador da base ele tem uma identidade maior. No momento que tu fala, sou Grenato, cresceu ali no clube, isso também te traz um envolvimento. E esse é o maior, na minha visão particular, além de você formar jogadores para o time principal, você forma torcedores. Eu, por exemplo, sou o caso, né? Eu joguei na base da Ser Caxias, na época Flamengo, né? E estou lá desde aquela época até hoje e virei presidente, entendeu? Então eu acho que
o Caxias precisa voltar com aquela força na base para, além de formar jogadores, para o time principal formar torcedores, dirigentes, participantes. Enfim, dar sequência à vida do clube, porque a vida do clube é o torcedor. Maravilha. O senhor mencionou, né, que o atual momento ele é um resultado de pelo menos uns 10 anos de trabalho de outras mãos. Isso. E aproveitando esse gancho da base, que a gente cai no elenco, como é que foi pensado o elenco para esse 2025, considerando uma certa limitação orçamentária quando os apaixonados de futebol fazem a comparação com outros clubes, um clube tem uma maior faixa orçamentária, outro menor, como é que é essa ambição de brigar pelo acesso e essa formação do elenco? Bom, quando eu me decidi assumir a presidência do Caxias, foi com um intuito de olhar mais para o futebol e se dedicar e planejar e levar o Caxias aonde ele precisa estar. O Caxias ele não é um time para estar em Série D, Série C. Os custos são muito, muito altos e o Caxias precisa, é uma condição de sobrevivência do Caxias estar na Série B. Qual é a outra pergunta que tu fez? Era da formação, pensar o elenco, a formação do elenco. Aí, com essa ideia de acompanhando a história, as últimas décadas do Caxias, vendo o que acontecia, vendo a falta de verba, falta de dinheiro, né, que aflige todos os times, é só você tendo um calendário cheio, um calendário longo, para você ter verba para você fazer um time de futebol. O bom jogador, ele não quer jogar até agosto, ele não quer contrato de meio ano. O bom jogador, você tem que fazer contrato de 1 ano, contrato de 2 anos, para chamar ele para vir para o seu projeto. Eu vou lá prometer para um excelente jogador um contrato de 6 meses, ele nem dá a resposta para a gente, entendeu? Então, isso também foi pensado. E foi estruturado o que nós queríamos. O nosso departamento de futebol, a gente tem o José Caetano Sete, que é um cara com mais de 30 anos de experiência em lidar com o jogador de futebol, com negociação. Nós temos o Valdecir Bersag, que é a cabeça pensante, que é o homem do computador, é o cara de planejar. E temos mais outras pessoas no departamento, e o presidente dá seus pitacos de longe, mas sempre todo mundo em conjunto do que vai fazer. Quando a gente começou, a gente disse, olha, eu quero um time que vai entrar em campo, que vai lutar, que vai brigar, que não vai desistir. Eu não quero figurinha difícil aqui. E foi baseado na contratação dos jogadores, nisso que a gente tem batido a tecla. E fala, quando o Júnior veio para cá, a primeira coisa que eu disse para ele foi isso. Foram poucas palavras, mas muito objetivas. O Caxias precisa disputar centímetro por centímetro. Ele tem que lutar. Pode até perder, mas tem que perder lutando. Na sua gestão, quais foram os jogadores que o senhor conseguiu trazer e qual deles foi assim o jogador que o senhor deram um destaque pela raça em campo, por esse espírito grená? O senhor disse que esse aqui fez a diferença no meu elenco. Na verdade, hoje o Caxias não é um jogador. Hoje é um time, é um grupo. Perfeito. Então, não dá pra gente dizer, o João aqui joga mais que o Beltrano, se dedica mais. Não. Hoje, e isso é a avaliação diária do elenco. O cara que não tá contente no Caxias, que nem diz o Júnior, a porta de saída é aquela. Não tem problema nenhum, tá entendendo? Ele tem que estar comprometido com o nosso projeto. Então, hoje o elenco tá na raça junto, é um elenco uniformizado. Eu diria assim que se a gente tem coisas que acontecem
Se a gente planejasse estar dessa forma, nós não tinha conseguido. Que bom aviso. A gente não tinha conseguido. Quando os astros e as estrelas vão se alinhando, sabe? E tudo vai dando certo e você trabalha honestamente com o jogador, entendeu? Então vai pra frente. Agora, se você joga diferente, se você mente, se você não cumpre com você combina, muda todo o sistema, entendeu? Mas não lá nós, não. O que é que nem a gente diz, o que é combinado não sai caro. Perfeito. Dentro dessa linha que o senhor falou ali do Júnior, né? Como é que foi? Porque é recente, né? Ele veio chefiar a comissão técnica de forma recente. Qual que foi o contexto da troca do Luizinho para o Júnior? O Luizinho, nós tínhamos um projeto com o Luizinho a longo prazo. Uhum. Eu acredito em projetos a longo prazo. O Luizinho foi muito importante para Ser Caxias, porque o Luizinho, quando ele veio para cá, é um nome com 100% de aprovação. Não teve um que disse, não, o Luizinho não é o técnico para vir para Caxias. O Luizinho foi muito importante, o Luizinho ajudou a montar esse elenco, foi parte ativa, tanto em indicação quanto negociação também. Muitos dos jogadores estão aí, foi o Luizinho que conversou. Na hora difícil, na diferença salarial, o cara queria 10, o Caxias queria 7, o Júnior, o Luizinho intervia, conversava e chegava um denominador e o cara tá aí. Então nós tínhamos um projeto longo com o Luizinho. Infelizmente, os astros ali não bateram. Houve uma divergência com a torcida, que foi crescendo, e o Caxias ele está aqui por causa da torcida. Então, antes que o doente sangrasse, a gente preferiu encerrar com o Luizinho, com categoria, com hombridade, cumprindo tudo que combinou, né? Combinou com ele, cumpriu, estamos cumprindo. O Luizinho se tornou um amigo nosso, queremos conversar, queremos sentar com o Luizinho e jantar, ele é um bom papo, tá entendendo? Um cara com muito conhecimento, mas infelizmente houve esse atrito, essa dificuldade e o presidente do Caxias resolveu trocar. E aí que entrou o Júnior, né? Dentro dessa questão da relação torcida, quando vai dando gancho, a gente vai aproveitando. Há mais ou menos um mês, o senhor deu uma entrevista para a Rádio Caxias. O senhor mencionou sobre o Ser Caxias proporcionar os ingressos de mais baixo valor da Série C. No entanto, não estava havendo uma correspondência por parte da torcida, não estava no top 5 pelo menos. Como é que, pra gente explorar um pouquinho mais esse ponto, como é que é essa situação da torcida, o frio, porque de fato o elenco está entregando, tá liderando. Como é que o senhor observa isso? Bom, aí já é uma questão mais delicada. Nós também temos um pouco de azar, nem tudo pode estar 100% perfeito, né? Nós só queremos o sol às 7h30 da tarde, não dá, né? Tivemos a dificuldade que os nossos jogos aqui é inverno, faz frio, choveu, chove, então ficou muito difícil, é difícil para o torcedor. Imagina 7, 8 graus, você ir para uma arquibancada e ainda por cima chovendo. Que nem diz o Júnior, é um bando de louco, porque é muito complicado isso aí, né? A saúde hoje em dia, sabe, é muito frágil, tá? Você pegar uma gripe muito forte, sabe? Então, a gente vinha segurando os ingressos, né? Só que eu
estou acompanhando quase todos os jogos do Caxias por esse país. E tenho lá visto as condições dos estádios, as condições da torcida, o preço do ingresso, a acomodação que ela tem. E em nenhum lugar, até agora, eu vi ingressos mais baratos que o Caxias, que aqui no Estádio Centenário. Então a gente veio mantendo isso aí para tentar contrapor essa dificuldade e trazer o torcedor. Mas, em outro lado, o Caxias tem o custo de abrir o estádio. E o nosso estádio ele é muito grande, ele exige uma quantidade de pessoas, de seguranças, de catracas, de equipe para fazer o estádio funcionar com segurança. Que tem todo esse detalhe que tem que ter segurança. Então o custo disso é muito alto. Então você tem que ter um bom público para compensar esse custo que você tem. E normalmente o que vem acontecendo é o Caxias ter prejuízos nesses jogos aqui dentro de casa, tendo que pagar essa diferença. E essa diferença já esteve em valor bem elevado, a gente conseguiu diminuir um pouco essa diferença, mas ainda está dando prejuízo com o jogo dentro do Estádio Centenário. A gente espera que agora, com a saída do inverno, a gente espera com esse final dessa fase do campeonato e depois no próximo quadrangular, aí sim colocar um público do tamanho do Caxias dentro do Centenário. Uma pergunta com relação ao estádio, né, ao Centenário. A gente vê que o Centenário ele fica num local da cidade que não é tão privilegiado. A gente tem os entornos ali... Ponto de vista teu. Não, claro, eu só falo assim, em alguns pontos, né? Porque a gente fala que tem aquele local do lixo ao lado ali, que traz um pouco de insegurança quando a gente vai até ali. Então, talvez para alguns pais irem com seus filhos, eles têm esse receio. Pergunto se tem algum projeto de ampliação do Estádio Centenário, se tem algum projeto de melhorar a estrutura, trazer um pouco mais de segurança, porque o torcedor se sinta mais confortável de ir ao estádio, para não ser um torcedor de sofá, como se dizem. Não, na verdade, existe um projeto da Prefeitura de Caxias do Sul, junto com a Ser Caxias e junto com o Banrisul, de colocar, de ceder uma parte da área lá atrás do campo de treinamento, lá do CT, fazerem lá 4 a 5 pavilhões e deslocarem todos esses papeleiros que estão ali para esses pavilhões, né? Essa é uma coisa que precisa acontecer logo. Tá emperrado, o Caxias está disposto a assinar e até agora não temos o contrato. Formalmente nós já assinamos com o Banrisul. Na festa de 90 anos, o diretor do Banrisul disse que está fechada a parceria com o Caxias quanto a isso. Mas ainda o contrato realmente a gente não assinou, a gente está querendo assinar. E com isso aí vai melhorar o entorno do estádio, né? Mas o estádio não tem só aquela entrada, o estádio tem a frente ali, que é muito boa, que é muito segura. Em eventos dos Jogos do Caxias não tem um evento policial. Nada. Nem briga, nem jogou pedra, nem assalto, não tem nada. Legal. Sabe, você vai nem briga. Que, por exemplo, você vai em outros estádios, qual é a preocupação? Eu vou ao estádio, uma torcida briga com a outra, se agride, joga pedra, você é assaltado. No Estádio Centenário, não. Uma torcida civilizada. A gente mantém contato com a torcida, a gente conversa com a torcida, tem o que a torcida tem que dar para nós e o que nós temos que dar para a torcida. Entendeu? É uma troca. Não vou dizer proibido, quem sou eu para dizer você não pode brigar. A gente diz, olha, nós não queremos briga nenhuma com ninguém, nem com
o time visitante que vem, ele tem que ser bem tratado, porque nós vamos lá na casa dele depois. E nós temos que ser bem tratados. E a gente já viu, já passou na pele situações onde a gente foi maltratado. Caso Manaus, caso Figueirense, que nós lá fomos maltratados, a torcida foi agredida, os dirigentes foram agredidos, tá entendendo? E nós não queremos isso. O gaúcho, ele é diferente. Ele não vou dizer que é mais civilizado que os outros, né? Já dizendo, né? Mas nesse aspecto, pelo menos, a gente não permite que ocorra esse tipo de coisa. Aproveitando ainda esse... Até é meio radical, sabe? Não pode. Mas é o que a gente espera. É o que funcionou com grandes clubes, que nem o Real Madrid, quando tirou a organizada e reestruturou a sua torcida. Funcionou pra eles. Às vezes tu tem que ter essa comunicação direta com a torcida, essa proximidade, que é bom saber que o Caxias já tem, para evitar transtornos, evitar também atos de violência, de racismo, situações que denigrem, né, o próprio esporte. O esporte e a cidade e o Caxias, né? Principalmente o Caxias, que tem um escudo que representa muito Caxias, né? A cor dele já nos remete ao vinho, à uva, que é a nossa identidade, as engrenagens, que somos uma cidade metalúrgica, então tu vê que é um escudo que não tem outro igual no país. É um escudo único, é diferente, por exemplo, Fortaleza e São Paulo, que é escudo igual. Tu pega o São José e o Juventude e parece que é a mesma coisa. O Gaúcho Passo Fundo também. Exato, isso que eu falando. É tudo meio. Aproveitando, presidente, ali, e nesse tema dessa parceria, porque essa questão da rua da Cristóforo Randon ali é algo que não é de hoje, né? Sim. E esse projeto existe, pelo menos na ideia, há quanto tempo, junto ao Banrisul e à Prefeitura? Esse projeto tá na parte final de assinatura de contrato. Acredito eu que em breve, 15 dias, 30 dias, será feita a assinatura dessa parceria entre os três entes, né? E tá para acontecer. O Caxias está no aguardo para assinar, para fazer a sua parte. O Caxias sempre faz a parte dele. Mas isso aí, esse projeto vem... foi em 2020 que startou? Foi em 21? Esse projeto 19? já faz tempo, foram as outras gestões que administraram, que fizeram chegar até aqui. Entendi. Foi uma situação muito complicada, porque existia a administração do Voges, no Caxias, que deixou muitas dívidas, a parte do terreno do CT penhorado, foi a leilão, ficou com o Banrisul, agora está se fazendo essa permuta, inclusive junto com a prefeitura, que foi que organizou. Então, esse acordo é um acordo que todos saem ganhando. Maravilha. Bom, na sua gestão a gente já vê muitos avanços. Vai subir para a Série B de novo e a gente pensa na questão Deus queira. Não dá vai subir, vai subir. Vamos acreditar, porque eu digo que eu gosto de ver os times do Rio Grande do Sul na elite. Já admito, eu torço muito pro Grêmio, né, da capital ali. Cada um tem um defeito, espero que esse seja o seu. Mas, quando eu falo assim, eu gosto de ver os times do Rio Grande do Sul lá em cima. Eu gosto de ver o nosso estado bem representado no esporte. E eu acredito que os times da nossa cidade estando fortes, isso melhora toda a infraestrutura, melhora a questão de comércio. Então eu questiono, para longo prazo, qual que é a sua visão para daqui a 5 anos, por exemplo, o Caxias? Tu acredita que tem possibilidade de estar na Série A? Tem realmente essa possibilidade, essa projeção? Bom, o Caxias já esteve na Série A. Hoje, o Caxias não tem estrutura de Série A. A primeira coisa que você tem que ser é realista. Perfeito. Você pode sonhar, pode almejar, mas tem que ser realista. Acorda, né? Você sonha à noite e acorda, tem que ser realista. O Caxias, o que ele almeja é ir para a Série B, se estruturar com CT, com categoria de base, com futebol feminino, com melhoria no estádio, sabe? Formar um lastro, uma base, como se diz, não só base de futebol, mas uma base
financeira, uma base de estrutura. Isso é que o Caxias precisa para aí firme olhar para frente, né? Ele precisa isso. Você estando numa B e se mantendo numa B, você consegue fazer um planejamento anual, você consegue ter outras receitas mais consistentes, em que aí você vai poder dividir essa tua arrecadação com outros departamentos do clube. A base, o futebol feminino, sabe? Hoje, o que o Caxias arrecada vai tudo para o futebol. Porque o objetivo o Caxias, ele é um clube de futebol. Então, o que a gente tem que fazer hoje é o dinheiro pro futebol para o Caxias subir. Esse é o objetivo. Conseguindo subir, a gente aí vai ter muito trabalho, mas a gente já está pensando, a gente já está estudando, ver o que vai fazer, né? Mas esse é o objetivo primeiro. Então, subindo para B, a infraestrutura, melhorar o administrativo, aperfeiçoar, vamos usar a palavra, para continuar crescendo. Não adianta, a gente tem que fazer isso primeiro, tem que estar firme, mas sempre olhando para frente. Perfeito. O senhor mencionou, né, que o Caxias já jogou a Série A e, salvo o melhor juízo, isso aconteceu na década de 70, né? Isso. Depois não... Ficou até 80 e poucos por ali na Série A. O Caxias parece que já foi sexto, sétimo do Campeonato Brasileiro. Nós temos um historiador, que não é o meu caso, tá? Lá no Caxias, que é o Rote lá. Até quando a gente fala da história do Caxias, só para complementar, a gente sabe que o ano 2000 ali teve o Gauchão, 3-0 em cima do Grêmio aqui. Sim. Foi para lá, 2-1. Então o Caxias ele teve uma força, até ficou em 7º lugar no ano 2000 ali, na Série B. Sim. Então já teve um momento que ele teve muito forte em sua história. Sim. Então agora, esse projeto que vocês falam de longo prazo é estruturar na Série B para conseguir realmente se consolidar na Série A, para não ter aquele risco de time que sobe e já cai. É exatamente isso. Porque se o Caxias conseguir subir esse ano, que hoje, nesse momento, a gente já estaria classificado para o quadrangular, e, teoricamente, nós já temos 50% de chance de subir. Perfeito. Porque são quadrangular, 2 sobe, 2 cai, 50% já nesse momento nós temos de chance de subir. O que nós vamos trabalhar agora, até o final dessa fase, é aumentar esse percentual, a conseguir vantagens futebolísticas, de jogar a última partida em casa, pegar adversário menos classificados na ordem. É isso que o Caxias vai fazer a partir de agora. Perfeito. Bom, vamos dizer que de fato, se confirmando essa subida, há mais uma vez um movimento histórico, especialmente na história recente do Ser Caxias, né? Que sofreu há muito tempo, que chegou a ficar sem competição nacional. E então, de fato, quando o senhor tem esse pensamento de longo prazo, a gente vê que é assertivo, porque as coisas se constroem ao longo do tempo para se solidificar e a gente dá um passo adiante. Dentro disso, para além do futebol, aqui o senhor já falou até que a partir do momento que se ingressa a Série B, possibilita mais a receita, e é interesse também, sempre interesse, mas há em vista ir para a Série B, mirar novos patrocínios? Olha, nesse momento, o Caxias consegue patrocínios regionais, estaduais. Nós já estamos fazendo um trabalho em agências de publicidade no centro do país, especializadas em times de futebol, para advento da subida para a Série B, nós conseguirmos patrocínios nacionais, porque daí nós vamos ter projeção nacional, vai ter o campeonato televisionado nacionalmente, te abre uma outra porta, já tem algumas negociações em andamento, nada concreto, mas a gente já está olhando e já está conversando, né? Nesse momento,
As nossos patrocínios são regionais, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde o Caxias tem abrangência, mas planejamos isso sim para haver também uma subida de patamar nos patrocinadores, não ficar sempre os mesmos, porque os patrocinadores são abnegados do Caxias, torcedores do Caxias, dirigentes do Caxias, né? Então, se a gente conseguir profissionalizar isso, né? Porque o Caxias é uma mídia barata, pela exposição que o Caxias tem no Rio Grande do Sul, sabe? É uma mídia barata. Nós temos um estudo de quantas vezes o Caxias aparece, em qual horário, onde foi, e quanto que custaria para o patrocinador manter aquela propaganda na RBS, por exemplo. Perfeito. Então, o Caxias, o cara que colocar o seu dinheiro no Caxias como patrocínio, ele vai ter retorno em termos de mídia, em termos de posicionar sua marca, tá entendendo? Então, a gente quer construir isso mais, né? A gente quer mostrar para as pessoas isso. Até para aumentar o poderio da formação do clube, do elenco, né? Sim, até para você aumentar. Com isso, aumenta valor. Tudo é uma coisa depende da outra. Você aumenta o valor do patrocínio, você aumenta a verba, você tem condições de colocar alguém, um jogador mais capacitado, né, no seu plantel, né? E aí brigar por coisas maiores. É uma roda que tem que girar para frente. E o Caxias já é uma das 4 potências do Rio Grande do Sul. É um dos que está sempre disputando ali o gauchão. Nos últimos 9 anos, o Caxias ficou no quadrangular 7 vezes e 2 na semifinal, na final do gauchão. Então, nos últimos 9 anos, 7 vezes o Caxias estava ali. Perfeito. E 2 disputou a final, sendo que uma foi roubada ainda. Com relação ainda a o planejamento Série B, esse movimento, porque são vários elementos da equação, né? Mas na perspectiva do senhor, qual que é o impacto na cidade de Caxias do Sul com o Ser Caxias se elevando à Série B de um campeonato brasileiro? Bom, agora vamos filosofar. Perfeito. O torcedor do Caxias, ele é um torcedor sofrido. O ser humano, ele compara muito. Grêmio, Inter, Caxias, Juventude. O Juventude, com o trabalho da sua direção, do seu corpo técnico, está na Série A. Está, nos últimos anos, disputando campeonatos nacionais e tendo mais projeção. Está mais na mídia. O Caxias, nesse, entre aspas, ostracismo, não consegue estar tanto na mídia. Então o seu torcedor, ele fica chateado, ele fica acabrunhado, ele vira um torcedor de sofá. O que a gente precisa é despertar nesse torcedor de a volta aos campos. Porque o Caxias, em 2009, colocou 30 mil pessoas. 2012, 30 mil pessoas no Estádio Centenário para disputa para subir para a Série B. Espero que fizemos a mesma coisa esse ano, em número de pessoas, mas que consigamos subir, né? Perfeito. Então o que a gente precisa é isso aí, é voltar a despertar esse sentimento para ele voltar ao estádio e tem que estar na Série B, porque ele vai estar numa mídia, ele vai discutir com o Juventude, com o juventudista de forma de frente, né? E ninguém quer entrar numa briga para perder, ninguém entra numa discussão para perder, o torcedor precisa, nós precisamos ajudar o torcedor a ele voltar para o estádio. De forma simbólica, a trocação, né?
Ano que vem, quem sabe, já vai estar o Caju na segunda divisão, né? Primeiro, eu não queria falar desse assunto. Vai deixar que a gente larga dessa, presidente. Eu largo ali. Bom, com relação ali, a gente fala agora de história, né? Quando a gente já fala ali do clube como projeção, a gente fala de história agora. Acho que podemos entrar nesse aspecto. Presidente, para o senhor, qual foi o momento mais histórico da história do Ser Caxias que o senhor presenciou, que o senhor lembra assim e arrepia até hoje? O Campeonato Gaúcho, ser campeão 3-0 com o Ronaldinho e tudo, né? Aquilo ali foi assim, coisa de não se esquecer nunca mais, né? E teve na história do Caxias momentos muito interessantes. Estava conversando essa semana com um ex-dirigente do Caxias, amigo meu. O Paysandu e Caxias estava 3-0 pro Paysandu, o Caxias virou 4-3 no Centenário. São coisas assim, jogos que a gente não esquece, né? Jogos do Flamengo, eu cresci dentro do Centenário, né? Eu sou do tempo do Barreira, do Cedenir, do Luiz Felipe, Jorge Tabajara, Osmar, Jarinha, Gaspar, Os grandes ídolos. Jurandir, sabe? Eu sou desse tempo, né? Eu vi esses caras jogar com a camisa do Caxias ali e ganhar do Inter, ganhar do Grêmio e dar show de bola ainda. O Osmar, se o Osmar estivesse hoje jogando, era rico. Estaria riquíssimo, porque tinha uma fineza, um toque de bola. O Gaspar, sabe? São coisas assim que a gente quer voltar. E com a base, a gente quer ver um outro Washington, outro Delmer, outro Brandão, outro, sabe? Que a gente quer de volta esse tipo de coisa. E só tendo a base, só fortalecendo a base, tá entendendo? Que a gente vai conseguir isso. Até porque um prejuízo que o clube acaba tendo quando acaba perdendo um pouco da mídia é a questão de conseguir novos torcedores, né? Então a gente percebe que às vezes, quando fala, a Portuguesa tá com uma torcida mais envelhecida, quer dizer, um exemplo que eu li recentemente. Quando tu vê que um clube ele sai da mídia, automaticamente ele perde a nova geração. Então acaba isso acontecendo. Porque a criança, ela tá... Eu sempre digo que Grêmio e Inter tem mais torcida em Caxias do que Caxias da Juventude por causa da mídia. Perfeito. A televisão só fala disso. Não tem outra coisa para falar. Se fosse, que nem diz que eu sou meio autoritário, eu já cortava o sinal da RBS e botava o sinal de Caxias e deu. Acabou. Aí nós acabávamos. Com uns anos ia ter só torcedor do Juventude e do Caxias. Pronto. Para trazer essa nova geração não seria perfeito. Então, fica o projeto aí. Fica o projeto aí, pô. Eu ia perguntar dos ídolos, mas já falou todos. E o Washington, até eu digo que é um ídolo recente. E jogou muita bola, né? Foi pro São Paulo, jogou no Fluminense ali. Foi um jogador que se diferenciou. Então, eu ia perguntar sobre a questão das grandes batalhas. Tá? Hoje o grande rival é o Juventude. Existe ainda esse rancor histórico com o Juventude de alguma forma? Como é que se inicia o clássico com o Juventude? Essa rixa da cidade é só pelo território ou tem alguma coisa a mais? Porque falaram que já foram até um único clube, né? Teve essa pretensão. Não, em 1974, 75, se uniu Caxias e Juventude, se formou a Associação Caxias, né? E não foi para frente, o Juventude saiu e aí o Caxias virou Ser Caxias. Era Flamengo e Juventude, e aí o Juventude saiu e o Caxias virou Ser Caxias, com as cores do Flamengo. Bom, é muito delicado falar de passado. Existe uma diferença entre torcidas. Hoje a briga já não acontece mais, a coisa está mais civilizada. Já esteve em proporções muito grandes. A gente não gostaria que voltasse. A gente
quer que continue assim. Nós queremos a discussão no microfone. Nós queremos gozar eles, brincar, e eles querem a mesma coisa conosco. Eu sou amigo do presidente do Juventude, a gente senta para jantar, para conversar, e sempre tem a diferença, né? Ele é do Juventude e eu sou do Caxias. Talvez a nossa amizade até tenha se fortalecido pelo respeito que um tem pelo outro, né? E que continue assim. E a gente quer ganhar deles, quer ganhar na bola, Perfeito. quer ganhar na mídia, quer ganhar em ter melhor jogador, ganhar na Rainha da Festa da Uva. Nós temos que ganhar deles. Até no jogo de dados, se for para o ímpar, o que Se for. for para, nós temos que ganhar deles. Não, ele pergunta ali se a rivalidade nasceu, seria só por questão de território mesmo, então é mais assim, a Caxias do Sul tem 2 times, por isso que se criou a rivalidade, ou... Aparentemente eles se emanciparam antes, assim, vamos assim dizer, eles saíram do núcleo, como é que... Não. É que aí são coisas históricas que cada um tem a sua versão, né? Mas e a versão do Caxias hoje? A versão do Caxias quanto ao Juventude, de ter saído ou do... A rivalidade, de ter saído do projeto junto? Da melhor versão que o senhor quiser. Olha, eu diria que foi muito bom isso ter saído, porque a gente tem a nossa identidade, a gente tem o nosso DNA e é muito melhor assim. Hoje a gente conversa, como se diz, com os seus. E lá, infelizmente, eles têm um outro pensamento, são seres humanos, né? E têm outros pensamentos, outras... O Grená é o clube do povo, é Grená do povo, entendeu? Então, o torcedor do Caxias, ele tem um menor poder aquisitivo do que o torcedor do Juventude. Por isso é Grená do povo. E nós temos que trabalhar para essa galera, entendeu? Falar a língua que eles querem ouvir. Perfeito. E Então, não a estilo deles, Grená. não dos outros. Essa era uma pergunta que eu ia fazer pro senhor, se acreditava que tinha uma identidade própria, então o senhor diria que tem um estilo Sim, Grená. Tem. Tem o estilo Grená desde lá de trás, desde o nosso patrono, Francisco Stedley, que levantou aquele estádio em 8 meses, 6 meses, 8 meses, foi 6, foi 8, não interessa, porque foi uma maravilha. Rápido. Muito rápido, né? E ele é o nosso ídolo, eu tive o prazer de cumprimentar o Francisco Stedley em vida, né? Então, o Caxias é isso aí. Então, estamos lutando, nós temos as nossas forças. O nosso orçamento, para vocês terem ideia, é 10 vezes menor que o do Juventude. Agora, vamos ver o ano que vem. Pode começar a empatar pouco a pouco, depois pouco a vira. pouco a gente vai... E uma pergunta que eu faço em questão de cidade. Caxias do Sul é uma cidade que, como tu falou, tem muito torcedor que está indo para as capitais, que é natural isso acontecer. Mas tem espaço para 2 times em Caxias serem grandes? Ou tu acha que um vai ter que ser grande e o outro vai ter que cair no esquecimento e que seja Juventude? Eu acho que a rivalidade é que se faz crescer. Você se obriga a trabalhar. Você não cai, não se acomoda. Eu diria que a rivalidade Caxias-Juventude é que faz o Caxias brigar e crescer. E eu diria a mesma coisa do outro lado, porque eles também gostam de ver que a gente caia. Então a gente vem subindo e eles já estão sentindo que nós estamos atrás deles e nós vamos chegar lá. Perfeito. Tem espaço para os 2 times em Caxias? Tem espaço, porque Caxias é muito grande, as nossas indústrias, o nosso PIB aqui é muito alto, a grande Caxias, porque quando a gente fala de Caxias, a gente fala de São Marcos, fala de Vacaria, fala de Antônio Prado, fala de Farroupilha, inclusive Bento, que eles não gostam muito, mas Bento. Né? Sim. Exato. É a grande Caxias, sabe? E aqui tá o gringo, tá o torcedor, né? Que o Caxias quer atingir, que é o italiano, o que bebe vinho, com o Radite, com a Genoveva. É esse o torcedor do Caxias.
o orgulho, né, dos nossos ancestrais, da nossa história. Exatamente. Honrar nossos antepassados. Exatamente. É isso que o Caxias... A cor da camisa do Caxias é por isso. Até levanta ela pra câmera, por gentileza, que essa camisa aqui tá muito bonita. Essa aqui é... Esse aqui... Quer falar um pouco dela para nós, presidente? Quero. Esse aqui é o nosso designer oficial, meu vice-presidente predileto de marketing, Maurício Grezana, que idealizou essa camisa junto com mais outras pessoas, é lógico, né? Mas a ideia, a palavra final foi dele, né? Eu só fui ver quando estava pronta, não me deixaram ver. Nossa, ainda que ficou... Mas eu confio no Maurício, eu sei do bom gosto do Maurício, então ficou excelente, porque aqui nós temos os 10 símbolos do Flamengo, desde quando começou, né? Então todos os símbolos do Flamengo até virar ser Caxias. De lá para cá não mudou-se o símbolo do Caxias. Já houve a gente que quisesse mudar, mas esse símbolo da engrenagem diz muito. Diz muito que os caras perguntam o que é isso? É a engrenagem da cidade que representa Caxias do Sul. Eles, Juventude, não tem isso. Exato. É uma bola. É uma bola. Uma bola simples. Presidente, aproveitando, né, essa linha do assunto, o senhor entende, então, que a Ser Caxias, ela representa melhor a identidade do povo caxiense, da história? É complicado dizer, mas eu vou ter que... Sou advogado do Caxias. Exatamente. Começa pelo nome. Caxias. Da onde você é? Eu sou do Caxias. Que cidade? Caxias. Juventude, quantas vezes eu tô em vários lugares que eu já vi eles chamarem eles de Caxias. Eles ficam putos da cara. Inclusive, tem uma história que uma parceria foi rompida com eles numa empresa porque os caras erraram o nome e colocaram Caxias na propaganda. E aí eles enlouqueceram, né? E aí romperam com os caras. Então, eu sou suspeito, mas o que traduz o sentimento do gringo, daquele cara que veio pra cá, aquele cara do trabalhador, é a Ser Caxias. É o nosso torcedor. Perfeito. Até quando tu olha a camisa, assim, a história do clube, tu sente muita identidade do povo italiano que veio pra cá e construiu uma cidade. Exatamente. É por aí vai da cor ao símbolo. Então, se fosse hoje explicar cada cor do Ser Caxias, como é que se explicaria as cores? Olha, eu não sou expert nisso aí, mas para mim, o grená é o sangue do torcedor da Ser Caxias, o azul é o nosso céu e o branco é onde a gente quer caminhar. Perfeito. Perfeito. O meu olhar, assim, de primeira mão, né? Beleza, presidente, voltando à temática institucional, é a primeira vez que o senhor assume a posição de presidente do Ser Caxias? Primeira vez. Eu não... Me falta com relação ao estatuto. O senhor pretende se reeleger? Buscar a reeleição? Bom, não me passa pela cabeça nada ainda, porque eu estou no meu primeiro ano. Eu fui eleito para 2 anos. Pretendo cumpri-lo da melhor forma possível, se Deus quiser, Caxias na Série B e dando condições e estruturando melhor o Caxias, né? Vai ser um trabalho difícil, vai ter que ter muita ajuda de todo mundo vai ter que... O Conselho nos ajuda muito. O Conselho é participativo, mas a gente vai precisar de mais reuniões, mais gente. Mas isso eu só vou analisar no final do segundo mandato,
do segundo ano. Segundo Já ano. deixo no ar aí. O segundo ano eu vou... Porque eu poderia, se vontade tivesse, talvez concorrer a um segundo mandato. O estatuto prevê isso. Não mais que 2 mandatos. Certo. Mas como lá é um grupo de pessoas, a gente acha que com a estruturação, com a subida do Caxias, o Caxias também tem outros planos de modernização. O Caxias procura uma SAF, um modelo de SAF que entre nos moldes do Caxias. A gente conversa com muitas pessoas nesse mundo, não chegamos ainda a uma conclusão, né, do modelo que a gente quer. A conclusão do modelo que a gente quer, a gente não conseguiu achar ainda um parceiro que se enquadre nesse modelo, né? Mas o melhor modelo seria fazer uma SAF entre os pessoas da região, Certo. torcedores aficionados do Caxias, ex-dirigentes, que então formássemos uma sociedade anônima do futebol, e aí poderíamos estruturar melhor. E tem gente expoente com muita capacidade na região que pode capitanear esse movimento. Não vou citar nomes, mas aqui vai um apelo a essa pessoa que siga em frente, que a gente precisa dela. Geralmente, isso é um tema recente no futebol brasileiro, né? A SAF, Sociedade Anônima de Futebol, geralmente está sendo utilizado como um escape para problemas financeiros. Mas do que o senhor mencionou, teoricamente não é por essa razão, por problemas financeiros. O senhor coloca isso como uma medida de alavancar o Ser Caxias? Ou qual o motivo que o conselho entende? Hoje a maioria dos times procuram uma SAF para escapar das dívidas milionárias, em alguns casos bilionárias, né, que eles têm. Não é o caso do Caxias. Certo. O Caxias está com as suas contas em dia, está tudo organizado, não temos dívidas trabalhistas, as dívidas dos impostos estão em dia, temos algumas dívidas que estamos pagando, isso é normal, mas está dentro do fluxo de caixa do Caxias. Mas a gente vê que uma SAF seria uma alternativa para crescer. Para crescer. Quando algum investidor entrar no Caxias, ele não vai entrar para pagar dívida. Ele vai entrar para investir no futebol para o Caxias crescer. Esse é o objetivo. Como é que o torcedor enxerga isso? Porque SAF geralmente é associado à perda de identidade, né, do não, torcedor. No caso do Caxias, não. O grande problema que todo mundo vê é que você vai fazer uma SAF com alguém que não conhece a história do Caxias, não conhece a história de onde ele está indo. É tipo um John Textor que vem lá e vai... E por um bom tempo dá certo, né? Depois, como todo casamento, sempre tem algum problema, e o problema sempre é a saída dessa pessoa do clube. As dívidas que porventura ele possa deixar, que vai cair para o clube. Então essa é a grande preocupação do Caxias, porque se o Caxias estivesse numa situação falimentar, vamos dizer assim, e dependesse de uma SAF para continuar vivendo, faria qualquer SAF. Perfeito.
Mas hoje existe interessados, vem aqui, senta com a gente, mas esse presidente aqui não vai assinar qualquer SAF. Eu quero garantias. Eu quero garantias que na hora que esse cara sair daqui, ele não deixa as dívidas para o clube. Como vai ser feito isso? A gente está vendo. Um seguro, uma carta fiança, não sei. A gente vai ter que ver em cada caso, mas quando a gente fala nisso para o investidor, ele some. Por quê? Ele é um apaixonado pelo clube. Hã? Não, um apaixonado pelo clube. Porque quando você pede garantias, né? Se o cara não quer te dar garantias, é porque bom. Sim, já a boa Você fé, será que tem boa fé? já fica complicado, né? E essa SAF, no caso, entre pessoas da região, serão pessoas que terão interesse que além de financeiramente que o Caxias vá bem. Seriam como o Marcelo Marques do Grêmio pro Caxias. Algo nesse sentido assim de... Não Sentimento na mesma do nomenclatura, mas no sentimento de torcida, de querer aplicar dinheiro no clube. Hoje ninguém joga dinheiro fora pela janela. Eu não sei o que o cara fez lá, mas Claro. é complicado, né? Você olha assim de fora, você fica, né, até meio estranho, né? Mas no nosso caso, essa SAF que se planeja, se projeta, é uma SAF entre ex-presidentes, entre torcedores do Caxias, grandes industriais, tá entendendo? Onde terá, sim, um que é uma majoritário dessa SA, mas que terá também outras pessoas que vão estar do lado, inclusive ajudando até na administração. E olhando sempre para o bem do Caxias. Esse majoritário seria aquele cara do 49%, mas o restante fica com 51% para poder controlar o poder até o poder de veto, de alguma forma. Ainda não chegamos no percentual. Tá muito incipiente ainda. Existe a ideia, existe as pessoas e existe a vontade. Perfeito. E a gente então tem que fazer de tudo isso realizar alguma coisa. Está se trabalhando, mas isso é muito lento, né? É muito lento, mas se for lento e andar... Não dá para dizer que a SAF é uma das metas da gestão do senhor? Olha, não tenho ela como prioridade. O Caxias ele é viável. Nossas contas estão em dia. Nossos salários estão em dia. O Avaí não está em dia. A Ponte Preta não está em dia. O Guarani não está em dia. Perfeito. Mas o Caxias está em dia. O Caxias, no dia tal, cai o dinheiro na conta do jogador. Entendeu? Isso é nós da direção, que não é só o presidente. O Caxias não é o Roberto Vargas. O Caxias é um monte de gente de bem, porque o Caxias não tem picareta, só tem gente de bem. É uma coisa... Cara, a gente olha lá, é só gente de bem, é só gente batalhadora, só gente que cresceu lutando. Não ganhamos, ninguém ganhou nada. Todos lutaram para chegar onde estão, então são gente de bem. Entendeu? Exatamente por isso que o clube está indo bem, né? O espírito batalhador dos Por isso seus que o clube está indo bem. levando pro clube. Exatamente. É esse sentimento, tá entendendo? Se tu for olhar, pegar a direção do Caxias, pegar o conselho do Caxias, sabe? Tu vai ver quem são as pessoas. São médios empresários que começaram do nada e estão lá. E estão ajudando o Caxias com o que podem. Tá entendendo? Como é que o torcedor, como é que vocês podem ajudar o Caxias hoje? Cara, o Caxias precisa do torcedor. Precisa muito. Todo mês é uma briga. Para fazer esse pagamento no dia certo, é uma briga.
A gente tem que rebolar, tem que se mexer, tá entendendo? Correr atrás de patrocínio, adiantar isso aqui na federação e na CBF, sabe? Tem que estar... E o Caxias precisa mais do torcedor. Não que o torcedor não tenha ajudado. O torcedor tem ajudado dentro das possibilidades dele. O que a gente pede agora é que agora é a hora que a gente precisa... não há espaço de erro. Porque o time está bem montadinho, não precisa investir grana. Vamos trazer 4 jogadores aí para melhorar. Não precisa. Legal. Vamos trazer 1, 2 para complementar o grupo, para não estragar o grupo. Mas nós precisamos manter esse salário em dia. Nós precisamos pagar esse salário em dia. Nós precisamos dar condições para o jogador. Isso o Caxias vai fazer. Mas nós precisamos dar torcida para ser menos difícil. Precisamos vender essa camisa aqui. Essa camisa aqui, tem camisa lá na loja para vender. Precisa ser vendido. Nós temos a camisa, e essa camisa a da 01 a 90, tem um kit com medalha, com diploma, que é um preço. E tem a de 91 a 1000, que é outro preço, que é essa camisa aqui, do jeito que tá. Não tem diferença nenhuma da outra, com kit, com diploma. Mas o Caxias precisa vender essas camisas. Custou para nós fazer essa camisa e nós precisamos transformar isso em dinheiro para pagar. E o torcedor tem que ir lá comprar a camisa. Quer que eu vá lá na casa dele vender a camisa ainda? Batendo de porta em porta. Bater de porta em porta para vender? Mas, presidente, eu falo assim que pela conversa que a gente teve aqui, falei, eu gosto do Grêmio, mas eu vou torcer pelo Caxias para subir. Eu quero ver o Caxias na segunda divisão e a história é bonita. O senhor fala com um fogo que realmente faz a gente querer ser Caxias. Eu nunca tinha ouvido, pra ser bem sincero, alguém defender o Caxias dessa maneira. Então, falta isso. Já a minha vinda aqui já valeu alguma coisa. Você sendo um cara que vai torcer pelo Caxias, que vai olhar com o Caxias com olhos diferentes, já a minha vinda aqui já valeu alguma coisa. E é isso que eu faço. Quando eu vou pro estádio, eu levo 6 crianças. Convida o amiguinho, convida isso. Pra quê? Porque a gente tem que plantar aí nas crianças que nós vamos dar a vida eterna, vamos dizer assim. Jesus Cristo deu a vida eterna para nós, dando os nossos filhos. Nosso DNA está ali, vai se multiplicar e vai estar lá. E no Caxias, e para time de futebol, é a criança, é o pequeno que nós temos que levar para o estádio para ele virar Caxias, para um dia estar aqui. Para sentir a energia grenar. E um dia estar aqui, representar o Caxias, tá entendendo? É isso que tem que ser. E por isso que o Caxias vai para frente. A gente procura fazer isso, sabe, a gente faz lá, é uma equipe, são gente que pensa e todas as nossas atitudes são para isso aí, tá entendendo? Às vezes são pequenas, mas sempre a gente toma nessa direção. Perfeito. Considerações. Acho que já fiz as considerações finais aqui, que eu já fiquei enfoguetado querendo ver o próximo jogo. Presidente, obrigado mesmo por ter vindo e obrigado pelas palavras. A história do Caxias é uma história bela. Vamos torcer para que esteja na segunda divisão e que, não seja agora, mas que em uma década a gente veja na primeira, na elite, disputando. É o que a gente está trabalhando e pode ter certeza que trabalho não vai faltar. A gente vai trabalhar para isso aí. Se nós vamos conseguir, já é outro problema, mas nós vamos trabalhar para isso. Perfeito. Presidente, obrigado. Prazer. Presidente, recado para a torcida grenar. Meu torcedor, eu preciso de você no estádio, preciso que você compre essa camisa, preciso que você vá aos jogos, grite, porque só assim nós vamos subir. Se não, você, torcedor, sempre pediu um time, tá aí o time. Pediu dedicação, tá aí dedicação. Então agora eu preciso, pra gente manter isso até o final, preciso ajuda do torcedor. E conto com vocês. Perfeito. Tá aí o Ser Caxias sob uma ótica de um presidente apaixonado, um torcedor
E, sem sombra de dúvida, faço das palavras do Martinelli as minhas, acompanharemos de uma forma completamente diferente, tá chamando a atenção, tá na mídia, é importante para o futebol gaúcho, é importante para o futebol caxiense e, sobretudo, por, de fato, representar, está muito mais ligado à identidade visual, à história de Caxias do Sul e que a gente tanto defende. Né? Exato. Esse espaço aqui conta com o apoio da K2 Investimentos. Se você está buscando investir melhor, proteger seu patrimônio e encontrar soluções financeiras sob medida para a sua realidade, presta atenção nessa dica. K2 Investimentos é uma consultoria que está democratizando o acesso a serviços financeiros de qualidade. Eles atendem desde investidores iniciantes até empresas que precisam de apoio estratégico, sempre com um atendimento personalizado, humano e direto ao ponto. De investimentos a consórcios, de seguros a crédito estruturado, o time da K2 vai além do básico e constrói junto com você uma jornada segura e eficiente rumo aos seus objetivos financeiros. Quer entender como a K2 pode te ajudar? Manda uma mensagem no WhatsApp e agenda uma conversa rápida. O link está na descrição do episódio, vale a pena conhecer. Vamos conversar, vai que ele patrocina o Ser Caxias também, né? Exato, Vamos lá trocar uma ideia. Ó. A gente agradece também o escritório Martinelli Ferreira Advogados, ao CR Studio na pessoa do Thiago. Pessoal, acompanhe o Ser Caxias, acompanhe o Conversa Magna, se inscreva no canal, acompanhe-nos no Instagram, @ConversaMagna. É importante pra gente também aqui, os algoritmos são importantes pro YouTube, pras redes sociais, para que a gente consiga trazer e levar um conteúdo de qualidade. Hoje estamos aqui com uma presença ilustre, presidente do Clube de Futebol de Caxias do Sul, Ser Caxias, os dois clubes que existem aqui, um já veio aqui, também teremos o presidente do Juventude, então é um conteúdo totalmente diferenciado, com muita qualidade. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. E até a próxima.